férias, sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 204 e prévia do episódio 205. E vamos de Emanity, episódio 204, reta final. Yaman pediu a Seher que parasse de tentar em vão, pedindo que ela parasse com joguinhos e raiva. E quando disse ou então, Seher o interrompeu perguntando se ele iria parti-la em pedaços, perguntando se ele iria matá-la também, dizendo que ele não poderia fazer nada porque era covarde. Eita, Seher, tá pegando pesado, hein? Seher tentava tomar o gravador do Yaman, mas não conseguiu, ele destruiu o aparelho. Ela ainda disse que ele era tão covarde que não conseguiu pagar o preço pelos próprios crimes, dizendo que o odiava. E quando Seher saiu, Yaman disse que tinha que fazer aquilo, que ele era obrigado a fazer pelo Yusuf e por ela também, e que teria que provocar mais raiva. Firat e Ali aguardavam a Seher, mas o Firat estava muito ansioso para receber a gravação, preocupado, achando que algo estava errado, dizendo para o Ali que iria checar. Mas quando ele se movimentou para sair do carro, Yaman apareceu com o gravador quebrado, frustrando Firat. Pois é, que dizia que se ele tocasse na irmã, totalmente exaltado, mas Ali o repreendeu. E Yaman disse que não adiantava tentar o que ele queria, porque não estava mais ali. E Firat, muito nervoso, ligou para Seher, mas Ali pediu que ele não provocasse mais ainda a ira daquele maníaco. Porém, ainda tinham esperança de recuperar o conteúdo com a ajuda do Ibo, enquanto Yaman voltava para a mansão desfilando, lindíssimo. Seher conversava observando o retrato da irmã no quarto, falando que ela tentou fazer justiça, entregando o assassino e que ela havia falhado, mas que ela não havia desistido e que ela iria manter a promessa que fez e que o assassino dela separou Yusuf da mãe, jurando que faria justiça e que ele seria punido. Yaman vindo tudo da porta. Quando ele entrou, se olharam com raiva. E Seher perguntou o que ele estava olhando, se era tristeza e lágrimas dela, e que era para ele continuar olhando, o ameaçando sobre a questão da justiça, e que ela aprenderia a conviver com aquilo. E rolou uma troca de farpas. Ela disse que iria tirar Yusuf dele, e Yaman disse que ela não iria fazer nada, que era para ela colocar aquilo na cabeça, e Seher disse que não iria permitir que o sobrinho vivesse na casa com o assassino da mãe dele, perguntando a Yaman o que ele faria no lugar dela. Seher o questionou quando mesmo disse que havia mudado, que ela tinha feito aquilo, e que se realmente ele era outra pessoa, deveria deixá-la ir com Yusuf. Yaman disse que não era simplesmente o homem que ela odiava, que ele era o tio da criança, deixando claro que ela iria continuar vivendo com ele, e ainda disse que era para ela parar de jogar com ele, ou nunca mais veria o rosto do Yusuf, deixando-a no quarto aos prantos. Yaman conversou com Nedim sobre a Seher, dizendo que ela o olhava como o maior inimigo da vida dela, com muito ódio, muito ferida. Ele disse que ela tentaria fugir para tirar o Yusuf dele e que o irmão policial estava ajudando-a, mas que ela não conseguiria porque ela estava diante do Yaman Kremlin. Pois é. Neslihan conversava com a Dalit, que lamentava o ocorrido na mansão e tals. E assim que a Dalit saiu, Bora enviou uma mensagem dizendo que a esperava fora da mansão, e quando Neslihan se aproximou do mocinho, deu um tapão na cara dele e perguntou como ele pôde ter olhado para ela mentindo. E o carinha disse que queria que eles fossem felizes e tals. E Neslihan começou a esculachá-lo, arrancando a aliança do dedo e jogando em cima dele, exigindo que ele nunca mais aparecesse na frente dela. Toma, Wesley, desnecessário. Na delegacia, Ibo não conseguiu recuperar o áudio e Firat ficou
louco da vida. Nossa! Seher foi até a delegacia conversar com Firat, dizendo que tinha tomado uma decisão, que ela não continuaria vivendo na mansão com o assassino da irmã dela e que queria fugir com Yusuf, pedindo ajuda do irmão, dizendo que não conseguiriam provar nada contra Yaman e que ela iria fugir. E Firat disse que faria um plano, porque Yaman não era fácil. É uma pessoa difícil, ou seja, complicado escapar dele, dizendo que se eles tivessem sucesso, sendo interrompido pela Seher, que disse que teriam, mas Firat, consciente, disse que a casa estava bem segura e que qualquer falha eles estariam acabados, explicando o plano de mexer na parte elétrica. E a mãe estava em seu quarto ainda bagunçado, vendo todas as lembranças espalhadas no chão, totalmente devastado, quando lembrou da estrela do norte, apresentada pela Seher, que entrou no quarto naquele momento pegando seu pijaminha. E a mãe perguntou para onde ela estava levando aquilo, pois ele imaginava que ela iria dormir lá. E a mãe falou que Yusuf deveria pensar que eles haviam feito as pazes. E quando Yaman segurou pelo braço, Seher pediu para que ele não tocasse mais nela. Yaman disse que ela ficaria no quarto deles, mas a afrontosa saiu. Yaman, muito nervoso, saiu do quarto apressado. No quarto do Yusuf, Seher dizia para a criança que dormia que logo começariam uma nova vida, ficando livres daquele monstro, acariciando a criança, fazendo muito carinho, beijando. Pois é, a afrontosa quer sair da mansão de qualquer maneira com seu sobrinho. Triste. Yaman orientava Jenger sobre a segurança da mansão e que ele não admitiria nenhum erro. Eram muitas seguranças. Ele falou do olhar de ódio da Seher e o desejo de mandar o assassino da irmã para a prisão, mas que ele foi obrigado a fazer aquilo pelo irmão, pelo Yusuf. Enfim, desabafou no Muro das Lamentações. E a mãe entrou no quarto do Yusuf e viu Seher dormindo com a criança, pensando que só poderia olhar para ela enquanto ela dormia, porque de olhos abertos ela o olharia com ódio, mas acreditando que ambos estariam seguros lá. No dia seguinte, Seher, no quarto do Yusuf, super nervosa, aguardava instruções para colocar o plano do Firat em prática e logo recebeu uma mensagem dizendo que estavam começando e se ela estava pronta, e Seher respondeu que sim. Seher colocou em prática o plano com Firat de colocar fogo no quadro de energia, pois é. Enquanto isso, Yaman trabalhava na sala e Jenger oferecia um cafezinho para o chefe, mas o computador do Yaman apagou e ele pediu para que Jenger verificasse o que havia ocorrido com a parte elétrica. E em seguida, Seher passou pelo Yaman com cara de pontinhos, não quero me pronunciar. Quando retornou, Jenger disse que o quadro de energia estava pegando fogo, mas que conseguiram apagar em tempo, mas que o quadro teria que ser substituído. Yaman comentou que haviam consertado há pouco tempo e Jenger resolveu chamar um eletricista, porém ele percebeu a presença da Seher e ficou desconfiado. Bora conversava com seu amiguinho revoltado, mas prometeu que não deixaria passar. Vai fazer alguma coisa esse moleque. O eletricista que consertava a caixa de energia, na verdade, era um policial infiltrado e Yaman, após averiguar com Jenger o que havia acontecido juntamente com o homem, percebeu vestígios de tecido, desconfiando de uma armadilha. O eletricista, que era na verdade um policial, enviou uma mensagem para Seher dizendo que estava lá dentro da mansão, enquanto Seher estava no quarto do Yusuf e o menino perguntando por que o aparelho elétrico não funcionava e a tia explicando. Em seguida, Yaman entrou no quarto e Yusuf perguntou se o tio queria brincar, mas pediu para ir ao banheiro. E Yaman falou com Seher que ela havia aprendido a disfarçar na frente do Yusuf e que se ela quisesse continuar vendo a criança, deveria continuar agindo. E Seher respondeu que não era para ele se enganar, porque a cada suspiro que ela dava, ela o odiava, e que não era para ele não se enganar. E Yaman falou que deveria ser como antes, que Yusuf deveria pensar que as coisas eram como antes,
Mas Seher disse a ele que não era para ele esperar em vão, que nunca mais seria como antes, e que a cada respiração que ela dava, ela o odiava, pedindo para ele nunca mais esquecer. E a mãe disse que então ela teria que aprender a agir para continuar vendo Yusuf, pedindo que ela não esquecesse. E após Yusuf voltar, a mãe disse ao menino que havia comprado um brinquedo novo, pegando na mão da criança, saindo do quarto. Ibo e Cará receberam uma chamada da polícia para uma ação referente a um roubo de joias, e o homem colocou a arma na cabeça da Cará e Ibo a salvou, deixando-a emocionada pela proteção dele, e aceitou o pedido de casamento porque percebeu que ele não era como o pai, e Ibo comemorou. Cará subtraiu a aliança da joalheria que estava com um assaltante. Nossa, foi muito show! Adorei! Yaman lembrava das palavras da Seher enquanto Yusuf brincava. Em seguida, Nedim ligou pedindo que ele fosse para o escritório, pois o departamento de crime financeiro estava lá. Yaman tinha que ir, não gostando nem um pouco, preocupado em deixar o Yusuf. Yaman desceu as escadas com Yusuf enquanto Seher estava sentada na sala muito preocupada, pois ela havia planejado tudo com Firat. Naquele momento, Yaman desceu com a criança e pedindo o Jenger que o levasse até o carro, e Seher, espantada, perguntou onde eles iriam. Yaman respondeu que eles iriam para um lugar que ela não imaginaria, que eles estavam indo ao hospital porque ele tinha vacinação agendada. Mas Seher ficou espantada, dizendo que não sabia. Yaman disse que ela saberia se não tivesse preocupada com os joguinhos dela, dizendo que ela deveria ser mais esperta para ela lutar contra ele. Toma, Seher! O homem entrou na guerra, dando o primeiro conselho, que se ela queria começar um fogo, sugeriu que ela escolhesse uma toalha não sintética para não ficar em pedaços, ou seja, ele percebeu que o incêndio foi intencional. Seher queria tirar Yusuf da mansão e foi tombada. O segundo conselho que ele deu foi para ela falar para o irmão de leite fazer um plano de fuga mais eficiente. E o terceiro foi que ela poderia ir para outro lado do mundo, mas que ele a encontraria pedindo para ela colocar aquilo na cabeça, e mostrou uma passagem. Pois é, uma passagem de avião, acho que era. E a mãe ainda disse que não sabia quantas vezes ele precisaria dizer aquilo, mas ela não sabia com quem estava lidando. Salsifufu, Seher, o homem é brabo. Yaman e Yusuf tomaram vacina juntos, porque Yusuf queria que o tio também tomasse a vacina. E a enfermeira explicou que eles tinham um placebo para casos especiais, quando a criança pede para o responsável tomar a vacina também. Yaman nomeou a vacina como vacina tio e sobrinho. E a cena foi fofa, porque o tio teve que tomar primeiro, e Yusuf disse que queria que a tia pudesse ver quão herói ele era. Seher andava pela rua dizendo que tudo seria pelo Yusuf, tudo planejado por ela e Firat. Eita, Seher aprendeu com Iqbal, é? Meu Deus, olha, tudo pelo Yusuf. E logo que saíram, Yusuf disse que a vacina não tinha doído nada, e a mãe disse que sempre falou para ele que não doía, e que só doía se ele sentisse medo, dizendo para o Yusuf que ele não deveria ter medo de nada, pois era Yusuf Krimlin. Yusuf disse que ele não tinha medo, mas a tia havia dito que o tio tinha e que ele havia vencido a aposta. De repente, a mãe começou a passar mal e provavelmente tinha alguma coisa no falso placebo, e Seher se transformou na Iqbal. Meu Deus! E a mãe, passando mal, perguntou o que a tia havia dito a ele, mas estava tonto, e Yusuf preocupado com o tio, enquanto Yaman tentava tranquilizá-lo. A criança disse que ele era um herói corajoso e que nada poderia assustá-lo, nem mesmo a escuridão, remédios e taus, encorajando Yusuf. Essas foram as palavras da Seher. Mas a criança disse que o tio era um gigante, e a Seher disse que faria uma aposta, mas que era um segredo, induzindo a criança a fazer o tio tomar uma vacina também. Meu Deus, gente, que tombo! E a mãe passando mal, e a Seher armou tudo com Firat. Na realidade, a ideia foi do Firat. E a mãe não conseguia ficar em pé,
e ao tentar pegar a chave do carro para sair, Seher se aproximou chutando-a, lembrando do Firat, combinando o verdadeiro plano que seria no hospital. Firat nos surpreendendo, hein? O homem esperto demais da conta. E a mãe, olhando para Seher, disse que tudo tinha sido feito por ela, associando tudo e descobrindo que ela planejou. Yaman foi tombadíssimo. A enfermeira ligou para Yaman a pedido do Firat. Pois é, olha só a cena, gente. Yaman recebendo a ligação de uma enfermeira, só que a enfermeira estava com o Firat ao lado. Pois é, tudo armado. E Seher fez o mesmo com ele, se aproximando, dizendo, primeiro, que ela havia dito a ele que nada seria como costumava ser. Segundo, que ela havia falado que não deixaria o sobrinho com o assassino da mãe dele. E o terceiro conselho foi que talvez ela sempre tenha sabido com quem estava lidando e que agora ele sabia também. Seher transformadíssima. E assim terminou o episódio. Gente, comentem o que vocês acharam. Amanhã terá declaração, mas eu acredito que Seher seguirá com seu plano de fugir. E vocês, o que acham? Olha o tombo aí, olha. E entramos na prévia do episódio 205, finalzinho da primeira temporada. Finalmente chegou, não aguento mais essa novela, gente. Nossa, tá acabando com a minha paz. Aliás, não, deixou de acabar, porque eu agora abstraí total. Vamos esperar com paciência, né? Seher e Yaman no meio do nada, enquanto ela diz que tudo acabou, que eles não existem mais para ele, nem Seher, nem o Sufi, apenas a mulher que ele matou a irmã e uma criança que ficou sem a mãe, e que é tudo que resta e nada mais, e que ela não pode mais ficar com ele, que eles não podem ficar com Yaman, e quando ela se vira, ele grita o nome dela em alto e bom som, Seher, e ela fica em choque, e Yaman dizendo que ela não pode ir porque ele a ama, e finalmente ele se declarou e falou o nome dela. Pois é, depois de tanto tempo, né, gente? Demorou demais. Essa deve ter sido a surpresa que eles falaram, não é verdade? Mas ainda acho que rolará perseguição e fortes emoções. Não sei não, hein? Pessoal, obrigada pela visita. Deixem joinha e comentários para divulgar o canal. Lembrando que os links de viagem pela Turquia para me seguir no Instagram e no Facebook encontram-se na descrição do vídeo. Comentarei ainda essa semana sobre Ada Mazalan, que teve sua estreia ontem, 15/6. Aguardem o resumo do primeiro episódio que disponibilizarei essa semana, apenas aguardando o fim da primeira temporada de Emanet. Espero que gostem e um forte abraço. Bye, bye!